Ô mãe! Gente, bom dia, tudo bom com vocês? Então, no nosso último encontro, né, eu estava ainda escovando o meu cabelo, mas olha só, agora ele tá bem hidratado, bem liso, ó. Fiz até esse coque maravilhoso, comprei essa bandana, mas hoje eu quero conversar com vocês algo que tá me preocupando, sabe? O meu irmão hoje acordou muito choroso, ele tá chorando demais e eu ainda não entendi, pessoal, porque ele tá assim, sabe? Eu tô descendo lá para falar com ele e descobrir o que é que ele tá sentindo, porque eu já tô preocupada. O GG só vive gritando aqui, atrapalhando meus momentos de blogueirinha, sabe? E hoje ele nem fez isso comigo. Vocês acreditam nisso, gente? Então a gente vai conversar ali e aí eu chamo vocês para irem comigo para descobrir, tá? O que é que o GG tem afinal. Ô GG, o que é que você tem? Por que é que você tá chorando tanto assim, hein? Eu tô triste porque o papai foi viajar e até agora ele não chegou. GG, não chora assim não. O papai ele foi viajar, mas foi a trabalho. Ele volta daqui a 2 dias, seu besta. Não precisa estar chorando tanto assim não. Você sabe que a viagem dele foi a trabalho, né? Papai é subordinado. Então, se ele é subordinado, ele tem que obedecer o que o chefe faz, porque ele trabalha numa empresa, o patrão ele manda, ele dá as ordens, e os funcionários eles têm que obedecer para que a empresa ela fique bem. E aí no final do mês o papai tem o salário para comprar os meus shampoos, o chapéu da Nike, porque você não gosta de chapéu? Então, mas não chora não, seu besta. Ele volta logo logo, tá? Já, que bom que o pai vai voltar amanhã, ainda bem. Ah, não, amanhã, né? Ei, mas por falar em subordinada, eu acabei de lembrar que a aula do professor Jean Anderson hoje vai ser sobre oração subordinada, olha. Não vamos perder tempo não, eu vou pegar meu caderno, vou pegar minha farda, vou me vestir, vou ficar bem bonito para quando a aula começar. Já já, mãe! Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de número 4, tá? De língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos falar algo sobre sintaxe. Nós vamos voltar a falar sobre orações. Na última aula da gente, nós estudamos sobre o conceito de oração subordinada. Lembram? Que eu fiz aqueles esqueminhas no quadro, mostrando desde o que era uma frase até chegar na frase verbal. Da frase verbal, nós transformamos esse conceito de frase verbal em oração, não é isso? Seguimos, estudamos a diferença entre período simples e período composto. Vimos algumas regrinhas também de transitividade verbal, verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo intransitivo. Então, para relembrarmos bem rapidinho, uma oração é tudo aquilo que possui um verbo, não é isso? Vocês lembram muito bem. Tudo que possui verbo, a gente já classifica como oração, porque o que não tem, não é. Exemplo, bom dia, pessoal. Quando eu falo bom dia, pessoal, eu não tenho uma oração, porque aqui não tem nenhuma presença de verbo, tá bom? Mas quando eu falo, ó, bom dia, pessoal, vocês estão... Olha aí, o verbo estão, né? Eu me referindo a vocês, querendo saber a maneira que vocês se encontram. Ou, por exemplo, eu posso falar também, nossa, estou tão cansado. Estou mais uma vez aí, indica o modo que eu me encontro. Então, isso é um verbo, tá? Toda vez que eu tiver um verbo dentro de uma frase verbal, essa frase recebe o nome de oração. Mas aí nós vimos que as orações, elas podem ter, na verdade, algumas classificações. E uma delas é de oração subordinada. Professor, o que seria uma oração subordinada? Vocês viram aí no início da nossa aula que os gêmeos resolveram aparecer novamente, né? GG e Jajá. E aí eles falaram sobre algo que deixou o GG triste.
foi que o pai dele foi viajar a trabalho, não é isso? E já explicou para ele que ele teve que fazer isso porque o patrão, ó, eu tenho aqui o patrão, esse patrão tá aqui em cima. E ele determinou que o pai de GG e Jajá fosse fazer uma viagem. Então, esse C, ele é subordinado a esse. Como assim? Ele obedece às ordens que esse daqui dá. Mas, sem esse funcionário, essa empresa ela fica meio que defasada, porque ela precisa. Então, quando eu falo de oração subordinada, eu tenho que ter noção de que existe uma oração chamada oração principal e outra chamada de oração subordinada. A principal é aquela que não exerce nenhuma função sintática à outra oração. Como assim? A oração principal ela não vai funcionar como o substantivo de outra oração, não vai funcionar como adjetivo para outra oração, muito menos como um advérbio para outra. Também não vai funcionar como, digamos, sujeito, predicativo, complemento nominal, nada disso. Ela sozinha se basta. Mas há situações em que, quando eu construo a minha enunciação, a minha fala, sei lá, algo que eu queira dizer para alguém, eu uso mais de uma oração. E esse período se torna composto. Esse período, a depender do estilo, pode ser coordenado ou subordinado, não é isso? Então, o período composto subordinado, ele ocorre quando a oração principal necessita de uma segunda oração para que ambas juntas passem um só significado para você que está lendo, para mim que estou tentando aqui interpretar alguma coisa. Então, o que seria a oração subordinada? A oração subordinada é aquela que exerce a função sintática sobre a oração principal. Ela exerce alguma função em torno dessa minha oração principal. E aí, ela pode ser classificada em três: oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Então, eu tenho essa tríade: substantiva, adjetiva e adverbial. Na aula de hoje, nós vamos ver a oração subordinada substantiva. Qual o papel dela diante da oração principal e como ela se classifica. Então, a nível de classificação, aqui na página 34 do módulo de vocês, vocês vão encontrar aí que as orações subordinadas substantivas, elas se classificam em outros pontos, digamos assim, em outras. E aí, nós vamos ter oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva apositiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva completiva nominal e, por fim, oração subordinada substantiva predicativa. Então, eu tenho essa maratoninha aí de subclassificações da oração subordinada substantiva. Professor, é difícil, viu, memorizar tudo isso. Assim, realmente memorizar um pouquinho dos nomes, sim. Mas na prática a gente consegue identificar o que é cada uma. Para a aula de hoje, nós vamos ficar com um único tipo de oração subordinada. Esse tipo vai ser a oração subordinada substantiva subjetiva. Professor, você me falou que uma oração subordinada substantiva, ela exerce a função de substantivo da oração, não é isso? Isso mesmo. Toda oração substantiva,
exerce a função de substantivo. Substantivo é um nome, né? É um termo que dá nome a outras coisas, concordam? Então, por exemplo, quando nós fizemos anteriormente análises sintáticas em sala, nós separamos os termos essenciais da oração: sujeito, verbo, predicado, né? O sujeito, ele nada mais é do que um nome, concordam? É um nome ali, ó, ao qual eu me refiro, ou que está praticando, né, a ação. Então, esse sujeito, ele é um substantivo. Observa, ó, Maria fez um bolo de chocolate. Quem fez o bolo de chocolate? Maria. A palavra Maria é um substantivo. Então, além de ser sujeito, ela exerce a função de substantivo. Nesse caso, professor, você quer dizer que as orações subordinadas substantivas, então, podem ter funções de substantivo, não é isso? Isso, como eu já falei anteriormente. E hoje a gente vai ficar bem centrado na questão da oração subordinada subjetiva. Subjetiva, gente, nada mais, nada menos, quer dizer sujeito. Ela pode ser traduzida como sujeito, tá? Então, ó, nós vamos ver a oração subordinada substantiva, subjetiva, funcionando como o sujeito da oração principal. Nesse tipo de oração, nós vamos ver que a oração principal, ela está defasada. Ela necessita, digamos assim, de um substantivo para realizar aquela ação. Veja, olha um exemplo. Eu poderia dizer bem assim para vocês, ó. Constatou-se que os alunos do 9º ano receberão um prêmio no final de semana. Pronto. Constatou-se que, observe, constatou-se é um verbo. Eu tenho um verbo junto com a partícula apassivadora se, né? Então, alguém constatou aí que alguma coisa aconteceria. Olha aqui na outra oração, nós vamos encontrar, ó, que os alunos do 9º ano receberiam. Quando eu pergunto aqui na primeira oração, constatou-se, quem constatou-se? A gente não consegue chegar, né? Está em terceira pessoa. Então, é como se aqui não tivesse um sujeito na oração principal. Então, eu venho, ó, para a segunda oração, que é a subordinada, e ela vai complementar essa daqui. Constatou-se que os alunos do 9º ano receberiam um prêmio, tá? Então, essa segunda parte, alunos do 9º ano que receberiam um prêmio, funcionam como sujeito da oração principal. Por isso que ela recebe o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. Eu vou mostrar isso para vocês agora, escrito, tá? Para a gente rabiscar e ver alguns exemplos, beleza? Então, eu disse a vocês que eu ia rabiscar alguns exemplozinhos da oração subordinada, substantiva, subjetiva. Para facilitar a vida de vocês, eu já quero começar criando, não, copiando uma sigla, que a gramática já nos permite fazer isso. Em muitos livros didáticos vocês vão ver. Ó, a sigla é a seguinte. Para não precisar estar escrevendo esse nome bem grande, olha só o que eu faço. O, S, S e S. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Pessoal, esse tipo de oração, ela pode ser formada por 3 formas. Nós vamos ver na aula de hoje a primeira forma delas, tá? E aí nas próximas aulas nós vamos ver as 2 últimas formas. A primeira forma, talvez uma das mais conhecidas, é quando eu tenho um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito, mais a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então essa sequenciazinha aqui, ó, vai formar
a nossa oração subordinada, substantiva, subjetiva. Nós vamos observar agora. Antes de dar um exemplo para vocês, a ordem da nossa oração, ela geralmente costuma vir assim, né? Ó, sujeito, verbo e predicado. É a ordem direta da oração. Se eu fosse fazer na ordem indireta, seria predicado, verbo e sujeito. Quando eu estou falando de verbo de ligação, nós vamos observar que ele tem um sujeito na oração, tem o verbo de ligação e tem o predicado. Só que esse predicado agora vai se chamar predicativo, porque ele vai dizer, ó, as características do sujeito. Mas aí a gente observa que é a mesma estrutura, tá? Sujeito, verbo, predicado. Observando aqui a nossa oração, eu separei para vocês a oração em duas. Para ser oração, precisa ter verbo, né? Ó. Então, identifica aqui. É urgente que a sociedade lute. Eu vejo que esse é um verbo e lute tem dois verbos aqui. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Mas elas funcionam de maneiras diferentes, pessoal. A primeira oração, ela vai ser a oração principal, enquanto que a segunda vai ser uma oração subordinada, porque ela vai exercer uma função sintática para essa oração aqui, complementando, ó, a primeira. E essa ação de complementar vai ocorrer de que forma? Como um sujeito, ó, da oração principal, da nossa OP aqui, ó. Então, observa. É urgente que a sociedade lute. Eu tenho essa conjunção que foi usada para ligar essa oração principal com essa oração secundária, que é a nossa oração subordinada, tá? Agora que eu já isolei as duas orações, ó, a gente pode analisá-las separadamente. Observa aqui, ó, a sociedade lute. Eu vejo que a sociedade lute. Quem é que lute? Ó, a sociedade. Então aqui é como se fosse um sujeito, não é verdade? Do verbo lutar é o sujeito. Só que essa sociedade lute aqui vai complementar essa primeira oração. É urgente que a sociedade lute. Observa a primeira oração. Eu tenho um verbo de ligação. Eu tenho também um predicativo do sujeito. Mas quem é que está faltando? Ó, tem o verbo de ligação, tem o predicativo, mas está faltando esse camaradinho aqui. O sujeito, né? Isso, ó, aqui teria que ter um sujeito para ser sujeito, verbo, predicativo. Como ele não apareceu aqui, olha lá para outra oração. O que é que eu encontrei? A sociedade lute. Aqui é o nosso sujeito. Toda a extensão da oração vai funcionar como sujeito para essa. E não apenas uma palavra ou outra. Ó. É urgente que há. Então, que a sociedade lute. Eu tenho uma oração secundária que funciona, ó, como sujeito para oração inicial, que no caso é a nossa oração principal. Se nós fôssemos voltar aqui a essa origem, sujeito, verbo de ligação e predicativo, essa oração ela seria assim, ó. É urgente a luta da sociedade. Observe, é urgente é o verbo de ligação, na verdade, é o verbo de ligação. Urgente é o nosso predicativo. A luta da sociedade é o sujeito. Ele só está na ordem inversa, mas se você quiser colocar na ordem direta, seria a luta da sociedade é urgente. Veja que a luta da sociedade é o nosso sujeito para cá, ó. Mas qual a diferença da oração aqui
com sujeito simples para uma oração subordinada. Esse período simples aqui, ó, só tem uma oração. Eu não tenho mais de uma. É urgente. Só tem um verbo aqui, não tem outro verbo nesse segundo lado. Aqui é um sujeito. Agora aqui não, ó. Sociedade lá, ó. E lute. A sociedade, ela está agindo como sujeito. E luta virou o verbo lutar. Uma outra dica para vocês é que, ó, a maioria das orações subordinadas, ela apresenta a conjunção que. Quando não for o que, vai vir o se. Se, tá? Mas geralmente é o que. Para dar mais uma dica a vocês, na oração principal, também geralmente nós vamos encontrar, ó, os verbos em terceira pessoa. Seja do singular ou do plural, tá? A gente vai encontrar os verbos em terceira pessoa. Mas geralmente, a maioria das vezes, vocês vão encontrar o verbo na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, pessoal, para finalizar, eu disse a vocês que hoje eu só ia explicar a primeira forma, tá? Em que a oração predicativa, que a oração subordinada substantiva subjetiva aparece. E nas próximas aulas eu termino as duas outras forminhas, beleza? Então, gente, essa foi mais uma aula de língua portuguesa, tá? Do 9º ano. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o vídeo, assista quantas vezes quiserem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Tchau, tchau e até a próxima aula.